Bem-vindos, bem-vindos. Um aluno me trouxe uma dúvida aí, um questionamento, e muito interessante, muito interessante. E eu resolvi fazer esse vídeo abordando um aspecto da radiestesia, né? Principalmente do uso do pêndulo, que vale a pena a gente abordar. O assunto de hoje ele vai tratar de gráficos de análise. Gráficos de análise são importantíssimos dentro da radiestesia, para que você consiga ter um panorama de uma situação, fazer uma avaliação de uma pessoa sobre diversos aspectos, né? Muito amplo isso. E os gráficos de análise eles são muito particulares. As pessoas montam seus gráficos de análise conforme as suas necessidades, as suas ideias, né? Inclusive tem um site da internet que permite montar alguns gráficos muito bons. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo ali o linkzinho. É gratuito e de boa qualidade, vale a pena. Só que o uso do pêndulo dentro dos gráficos de análise, ele tem um pequeno detalhe assim, muito significativo, né? Que às vezes as pessoas levam um tempo para se ajustar. O gráfico de análise mais conhecido com certeza é o biômetro de Bovis, né? E ele tem uma característica de uso que não é única, mas a maior parte dos gráficos não utiliza. E depois nós temos outros gráficos aí que eu vou mostrar depois na parte prática, como o relógio radiestésico, onde a dinâmica muda radicalmente, né? No biômetro de Bovis, a gente lança o pêndulo, né? Então você vai pegar ele normalmente lá no finalzinho da cordinha e na hora que ele estiver pronto você vai lançar. Ele vai fazer esse movimento pendular, né? Para frente e para trás. E em geral, ou ele se movimenta para um lado ou para o outro. E aí a gente vai fazer análise. Já nos gráficos como o relógio, ou o gráfico para escolher um floral, por exemplo, para fazer uma análise de órgãos, alguma coisa assim, o movimento é diferente. Nesses gráficos de análise, você vai andar com o pêndulo por cima do gráfico, por cima das opções. Às vezes a gente fala que a gente passeia com o pêndulo, né? Sobre as opções. E quando chegar a opção correta, que responde a pergunta que você fez anteriormente, o pêndulo vai se comportar com algum movimento indicativo de que está ali, certo? E esse movimento indicativo é diferente do lançar do Bovis, porque como a gente está andando com o pêndulo, quando chega na resposta, o pêndulo trava e a gente tem uma pequena resistência. Essa pequena resistência é a chave da resposta. E aí o radiestesista precisa treinar, né, sua sensibilidade para perceber esse movimento de travamento. Às vezes é uma coisa bem intensa, né, você vai passando ali o pêndulo, praticamente faz isso aqui, ó, no movimento. E às vezes é uma resistência muito leve, que aí você vai retornar e ele fica paradinho ali, e às vezes você movimenta para frente e para trás, às vezes na lateral, indicando que aquela ali é a resposta. Certo? Então esses dois movimentos precisam ser treinados. Mesmo o lançamento, né, do Bovis lá, que é mais simples, mais prático, é preciso treinar para poder ter uma medida, para ter uma informação confiável. Vamos ver na prática ali. Selecionei alguns gráficos, selecionei alguns detalhes que vão ilustrar melhor isto. Vamos lá. Legal, então. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte prática. Eu peguei aqui alguns gráficos de análise. Esses aqui são de PVC, mas eles não precisam ser de PVC. Você pode fazer gráfico de papel, porque os gráficos de análise não são gráficos emissores. Então, papel é tranquilo. E nós vamos usar esses dois livros aqui do Antônio Rodrigues, com alguns exemplos de gráficos para a gente. Em geral, os gráficos de análise seguem esse modelo semicircular, né, a meia circunferência. Às vezes uma circunferência inteira também é comum, e muitas vezes gráficos retangulares, né? Gráficos nesse sentido assim,
com divisões nesse sentido, colunas e linhas. Também há muitos gráficos nesse modelo. Então, começando pelo Bovie, que é aquela questão que eu comentei para vocês, né? Que a gente vai lançar, certo? Quando você lança o pêndulo, ele começa o movimento pendular, o radiestesista vai treinando para perceber inclinações para a esquerda ou inclinações para a direita. E quando o pêndulo se inclina, nós seguimos com a mão, né, até ele voltar ao pendular reto, certo? Então a gente lança, em geral, em cima dessas setinhas, né, que é a metade ali, e a gente observa, ó, o pêndulo vira para cá, eu vou acompanhando. Quando ele estabiliza, ele vai estabilizar em cima de uma medida ali, ó, em torno de 13.500, mais ou menos, que é o resultado. Então esse é o processo do lançamento, né? É uma técnica, tem que ser desenvolvida, não se pode lançar de qualquer jeito, não pode se pular de qualquer jeito, porque aí não se tem resultado nenhum, é um uso incorreto. Então esse é o trabalho clássico com a régua de Bovie. Já com o relógio e com os outros gráficos de análise circulares, nós temos aquela situação. Nós vamos escolher aqui uma das escalas disponíveis, né? E com a pergunta a gente vai passeando em cima da escala até que você sente a resistência, a gente volta e o pêndulo confirma o número, né? No caso ali foi o 16, só um exemplo que eu estou usando. Mesma coisa nesse gráfico de análise aqui, né? Que tem vários órgãos, várias questões de saúde. Sempre lembrando que você precisa ter um testemunho a respeito do que você vai pesquisar, né, para ter a conexão. E você vai passeando com o pêndulo por cima até que ele apresenta uma resposta, né? No caso aqui, endócrino, seria supostamente. Tá? Então, esse é o funcionamento do passear. Nós temos aqui, né, no livro do Antônio, por exemplo, essa regra geobiológica. Esse é um modelo de régua que talvez você possa usar lançamento de pêndulo, porque ele é muito próximo do Bovie, ou você pode andar para um lado e para o outro. Eu usaria nessa régua biológica o lançamento. Geobiológica. Já esse gráfico, origem das ondas nocivas, eu não gosto muito desse corte aqui, eu prefiro que ele ficasse como este aqui, né? Retinho. Mas é uma possibilidade também. Esse já é um caso que você vai passear com o pêndulo por cima até encontrar a resistência e a confirmação do modelo. Mais um gráfico, né, semicircular, esse é como eu gosto, com as medidas. E esse livro aqui, de Radiestesia Espiritual, também ele nos contempla com diversos gráficos de análise, que você pode montar todos eles naquele site que eu vou disponibilizar lá, né? Quanto mais carregado, quanto mais divisão pequenininha assim, pior. Torna mais difícil a sensibilidade, né? Esse relógio radiestésico aqui, por exemplo, eu acho péssimo, porque as divisões aqui são muito complicadas para você pendular. Então, um gráfico simples, adequado, né? Coerente, é muito importante. E aí nós podemos ver aqui, né? Você não precisa de um site, ou conhecimentos de CorelDRAW, alguma coisa assim para montar seus gráficos. Você pode, à mão mesmo, montar gráficos, né, com as mais variadas finalidades, porém, sempre com cuidado, né, sempre com cuidado, porque nesse caso aqui, a gente percebe que o sim é muito maior do que o não. Então a gente acaba aqui criando uma situação de inconsciente de valorização maior do sim, né? Um peso maior. Esse outro gráfico aqui,
além de ter questões muito misturadas, questões muito divergentes, o que fogo tem que ver com sim ou com mais, né? O que o outro, mais, menos, sim, não. Além disso, ele tem também uma divisão muito mal feita, né? Que vai comprometer, que vai influenciar o uso da análise. Esse aqui também, né? É um gráfico que está muito mal dividido, feito às pressas e tudo, e mesmo que eu coloque aqui os números, por exemplo, nós vamos ter, né, e assim por diante, nós vamos ter ali alguns quadradinhos maiores, outros menores, alguns mais difíceis de ler, outros... Então tudo isso aqui fica muito difícil você fazer uma análise com um gráfico assim. Então é importante que o seu gráfico de análise tenha um bom planejamento, uma boa execução dele, né? E pode ser em papel simples, sem problema algum, né? Não tem qualquer impedimento, eles não vão emitir energia. E você monta a sua pasta, você monta, né, com todos os gráficos que você usa, organizados por área, organizados por tipo de problema, de dificuldade, de questionamentos. Cada radiestesista tem a sua série de gráficos de análise aí bem elaborada. Certo, pessoal? Então é este conteúdo aí sobre essa diferença, né, de movimentação do nosso pêndulo, que, como eu disse, são técnicas que você precisa treinar. Além de treinar, é claro, a sua sensibilidade radiestésica. Legal, pessoal. Então podemos observar, né, a parte prática. A filmagem ficou um pouquinho, né, devendo, porque precisaria de alguém, de um auxiliar aqui para pegar um ângulo melhor. Mas eu creio que foi útil, foi ilustrativo, certo? Então nós podemos perceber essa diferença, né, de lançar ou de andar com o pêndulo por cima do gráfico até que a resposta surja. É claro que a resposta vai depender de uma pergunta adequada, de uma preparação adequada do radiestesista, do operador, né? De uma conexão também com a pessoa, com a situação, com o lugar que você está avaliando. Então isso é importante. Mas essa pequena alteração de funcionamento do pêndulo às vezes dá um pouco mais de trabalho, principalmente o passear com o pêndulo, né? Porque a resistência que ele vai apresentar é algo assim muito sutil. Com o tempo, depois que você domina a técnica, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E o lançamento do Bovie também ele requer um treinamento. É uma técnica. Não é você chegar e lançar de qualquer jeito e o pêndulo pular assim, né? Não. Há todo um movimento de você lançar, uma harmonia no movimento, né? Não se recomenda apoiar o braço em superfícies. Eu não gosto, pelo menos eu não gosto, não recomendo. Por quê? Porque são micro movimentos que vêm pelos nossos nervos e chegam no pêndulo, né? Que causam essas pequenas alterações. E quando você apoia numa mesa, você coloca uma resistência a mais que não é muito natural. Então o ideal é ficar com o braço levantado, né, para poder fazer o movimento, tanto passear quanto lançar, para que a gente tenha uma resposta mais fácil de ser detectada. Certo? Então esse é um detalhe importante. Treino, persistência são fundamentais, né? E é claro que é um desenvolvimento de sensibilidade do radiestesista. Muitas vezes a gente vai fazendo as avaliações e elas não vão ser verdadeiras, não vão trazer o resultado correto. Aí não é o movimento, a técnica de uso do pêndulo, é mais a sensibilidade do radiestesista que precisa ser aprimorada, né? Muitas vezes a nossa mente está muito presente e com certeza a mente influencia o movimento do pêndulo com muita facilidade. Tá? Então aí o radiestesista tem que se preparar adequadamente. Legal, então? Creio que trouxemos mais um tópico interessante, né? O pessoal que está trabalhando com a radiestesia, quem já conhece, já está acostumado, é trivial, mas para aqueles que estão começando, que ainda estão com algumas dificuldades, com algumas dúvidas, vai ser interessante. Até a próxima!